Bom, agora nós chegamos na parte boa, que é mostrar a tua oficina e mostrar como é que tu trabalhas. Aqui você tem, a gente falou, mas não mostrou, né? Você tem um bandoneon aqui. Exato. Vamos à parte prática, a parte gostosa agora. Esse é um instrumento que eu acabei de finalizar, eu estive trabalhando na semana passada e durante essa semana. É um instrumento que foi feito uma afinação completa e um pequeno polimento nele. É um instrumento agora que está totalmente funcional. E como curiosidade, também é um instrumento que foi feito no Brasil, na década de 60, lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E aí você tem aqui um bandoneon que você disse que é um tamanho médio, pequeno, qual é a classe dele? Esse seria o bandoneon que eu citei, que é o bandoneon standard, de 71 teclas. É o mais utilizado, né, nessa quantidade de teclas mundo afora. Aí. Quantas teclas tem esse lado aqui? A mesma quantidade? Esse lado tem 33 teclas e esse lado aqui tem 38 teclas. 38. Exato. Você sabe tocar, afinal de contas? Sei tocar um pouco. Vamos tentar experimentar os teus dotes musicais aí? Tentar. É com esse ou com outro? Pode ser com esse. Vamos lá, vamos ouvir. Eu vou só pegar uma cadeira aqui. Claro. Vai ficar mais fácil da gente... porque o bandoneon tu não tocas de pé, né? Com uma gaita. É, porque ele não sanfona. Tem um método de você pendurar ele no corpo, né? Existem adaptações que são feitas, né? Inclusive esse instrumento aqui tem essa adaptação. Mas é uma curiosidade, também não são todos que tem, né? Mas geralmente se toca sentado ou em pé, mas com ele apoiado nos joelhos. No joelho, certo. Até porque ele é pesado, né? Ele tem esse instrumento aqui tem 4 quilos e pouquinho. Assim. É pouco então? É pouco, sim. Dá a impressão que essa madeira, esse metal vai pesar um monte. Não, em comparação ao acordeon ali que tem seus 13, 12 quilos, esse aqui é muito mais leve. Vamos pensar então em uma música típica daqui de Joinville, daqui do norte catarinense. Tu é que escolhe, tu é o homem discotecário hoje. Isabela, é uma música muito conhecida, dançante, né? Exato. Mas e a segunda qual é? A segunda, para mudar um pouco de estilo, a gente pode ir para o chamamé do Rio Grande do Sul. Opa, vamos lá, os gauchescas. Opa! Muito bem, agora a gente vai continuar, então, depois dessa apresentação musical. No próximo bloco a gente vai pedir mais uma, tá? Mas a gente vai começar agora a explicar a tua oficina.
Vamos lá. Vou começar aqui pela máquina de costura, uma Singer. A minha mãe tinha uma máquina dessa, viu? Olha só. É verdade, ela fazia roupa para nós, tanto para a gente sair, como para a gente em uniforme escolar, né? E essa máquina me traz boas lembranças, inclusive essas gavetinhas aqui, ó. Essa gavetinha aqui a minha mãe usava para guardar os carretéis, né? Mas você não usa para tecido essa máquina? Não, não. E eu tenho ela para fabricação de uma das partes do bandoneon, que são as correias, onde as nossas mãos são colocadas. Elas são feitas em couro e são costuradas aqui com a máquina, mas de uma maneira manual, né? Porque apesar de ser uma máquina antiga e muito robusta, né? Ela não é feita para a costura do couro. Não. Então, eu adaptei essa máquina, fiz algumas adaptações internas na mecânica. Porque tu é ter também um MacGyver, né? Tu és um homem que, né? Uma pessoa que vai não apenas comprando, mas também você vai construindo instrumentos, aliás, equipamentos, né? Esse é o caso dela. Exato. Porque como o nosso trabalho também lida, de certo modo, com a mecânica, né, dos instrumentos, então eu tenho uma certa facilidade de entender a mecânica das coisas. Certo. E gosto muito, aliás. Então, fiz algumas adaptações nela para que ela trabalhasse com o fio da espessura indicada, que eu uso aqui nos couros, e fiz algumas adaptações de rolete para que ela trabalhasse de maneira mais suave com o couro, e hoje eu consigo costurar ela. E esse troço aqui serve para quê? Tu fuma? Não. Isso é para dar a finalização do fio. É um fio que ele tem na sua composição um nylon, né? Então eu faço o arremate, eu faço o corte, o arremate com fogo para criar digamos assim, um relevo ali, né? Uma espessura maior do fio para que ele não solte depois. Como a gente já faz em outras coisitas mais, né? Agora vamos adiante aqui. Aqui você tem um outro instrumento. E também. Embaixo dele você tem uma serra. Isso, uma serra circular. Ela é usada principalmente para o corte de madeira, né? Então é uma serra, apesar de pequena, ela tem uma precisão bem interessante para o que eu preciso. Esse daqui é um instrumento menor do que esse que você usou ou é igual? Igual. Esse é menor. Menor um pouquinho? Menor, sim, menor um pouco. Ele já está pronto aqui, restaurado? Não. Ele chegou para mim recentemente e também é por um repasse na afinação, troca de algumas palitas quebradas, que a gente vai mostrar daqui a pouco o que são essas palitas também. O que tem aqui dentro dessa caixa? Agora nada. Nada, Essa caixa Silva. É do bandoneon. Do bandoneon, que está pronto para entregar, inclusive, para o seu proprietário. Exatamente. Aqui você tem um torno bem pequenininho. Para quem não conhece o que é um torno, né? É para você fazer, né, peças cilíndricas. Tu tem como ligar o torno? Consigo ligar só para a gente ter exemplo de uma peça aí. E ela avança através desse carrinho aqui. Exato. Seu Silva, né? Esse carrinho atrasa, vamos usar as duas mãos, seu Silva. E aqui também você tem o deslocamento de onde vai. Exato. A peça para cortar, né? Exato, se conseguir chegar mais próximo aqui nós temos a ferramenta do torno, que ela é fixada aqui, e uma ferramenta cortante. Então, podemos chegar até a peça de exemplo. Claro. Eu aproximo, então, por exemplo, se eu quero fazer um corte reto de facear o material, eu chego com bastante precisão até ali, uso outras manoplas aqui para aproximar da peça e consigo fazer o corte. Já está saindo o cavaco, que a gente chama, né? Exatamente. Legal. Isso daqui tu usa esse instrumento para quê? Eu uso para fazer as peças cilíndricas do bandoneon. Então, parafusos, como eu citei, não se tem como comprar muitas dessas peças, então a gente precisa fazer as peças, os parafusos, adaptar eles para o instrumento. Eu consigo também fazer algumas peças de madeira que são internamente também circulares, e consigo também fazer os botões do bandoneon, né? Botões que são essas pecinhas aqui. Isso, deixei de exemplo aqui para te mostrar.
Mas isso daqui não é feito em madeira não, né? Isso é um polímero? Não, isso é feito em acrílico. Acrílico. É isso, é um acrílico que ele tem uma proteção ultravioleta, então ele impede o amarelamento das teclas, né? Como acontece na maioria dos instrumentos antigos. Certo. Então é um material bem interessante. A parte superior, que é legal de mostrar também, ela é feita com um material chamado abalone. O abalone é uma madrepérola, né? Ela provém das conchas que formam a pérola, e isso é a parte interna delas. Então é um material considerado uma semijoia. A gente faz essa incrustação. E aí, onde é que você consegue isso? Isso é importado da Austrália. Austrália. Isso, exato. Bom, aqui tu tens um outro instrumento. O que não falta aqui é bandoneon. É bandoneon. Esse é um instrumento alemão. E pós-guerra, que nós chamamos, é um instrumento que ele foi feito pós-Segunda Guerra Mundial. 1950 aproximadamente. Esse em específico ali é dos 48, 47. Logo em seguida. Logo em seguida, sim. Não errei tanto assim. Não. Adiante, aqui você tem... Vamos explicar um pouquinho agora essas partes internas aqui, né? Posso demonstrar. Claro. Isso aqui é parte de uma restauração ainda que eu estou fazendo. A parte mecânica do bandoneon, a parte da mão direita, né? Nós chamamos do lado direito. Então, ainda se conserva os botões originais, são botões bem antigos, as molas são originais. Então é feito todo um trabalho de limpeza. Essas madeiras aqui, elas estavam ainda em pior estado, muito mais sujas, né? Então foi feita uma limpeza, ainda será dado essa continuidade. E é um instrumento que, embora seja dos anos 30, é um instrumento que está em perfeitas condições. O som é bom. O som é muito bom e é impressionante assim a conservação que o bandoneon consegue atingir, assim, em determinado, em comparação, aliás, a outros instrumentos, né, dessa mesma época. Mas é porque a madeira é especial? Exige a madeira, esse instrumento específico é um bandoneon alemão, então as madeiras provêm da Europa. Mas não só isso, a questão não que seja uma madeira especial que dure, mas que tem um certo nível de conservação por parte do cliente, claro, e também por uma questão de que essa madeira ela não sofre tensões como instrumentos de corda, onde as cordas elas estão... Mas não dá cupim. Dá cupim também. Se for mal cuidado, ela pode dar cupim. Como alguns desses instrumentos vieram de regiões mais secas, né? Então, por exemplo, como é um instrumento alemão, europeu, lá o cupim não se cria. Mas aqui, se ele tiver muitos anos no Brasil e for mal conservado, ele pode pegar cupim. Adiante. Quais são as outras peças por dentro que compõem o... Então, voltando à mecânica, essa é a parte de baixo onde serão fixadas as placas e as palhetas, e essas placas e palhetas, elas são a alma do instrumento. Se isso for muito bem feito, muito bem acabado, o instrumento terá um resultado final muito bom. Vou então mostrar essas placas aí para vocês. Ok. Eu já tenho um set que é desse mesmo instrumento. Então, como exemplo, eu trago uma dessas placas de palhetas aqui. Se a gente observar, a gente vai ver que existem linguetas metálicas feitas em aço, essas aqui, e elas são rebitadas nessa placa maior aqui, e esse material é feito de zinco. Essas palhetas, né, que a gente chama, ou linguetas, elas que determinam as notas do bandoneon. E a precisão com que ela é fabricada e montada aqui vai determinar a qualidade do instrumento. Então ele equivale, não posso dizer ele equivale, mas essas palhetas são para o bandoneon o que as cordas são para o piano, não é? Exato. Neste caso, sim, né? sim, comparando, sim. É a corda que faz o piano ficar afinado, ou a mesma coisa com o violão. Então isso daqui é o equivalente a deixar como a alma do instrumento. Isso, exato. No caso de instrumentos de corda,
tanto as cordas como também as madeiras são fundamentais, né, para o funcionamento do instrumento. A qualidade da madeira ela tem uma ressonância diferente. Exatamente. E no caso do bandoneon, a qualidade maior está nessas palhetas. As madeiras, elas têm uma influência menor. Isso daqui vem da onde, essas palhetas? Quem é que produz isso? Sim, essas palhetas aqui, elas são do instrumento que eu acabei de mostrar, são originais dos anos 30 e foram produzidas na Alemanha. Mas hoje você encontra também, você mesmo produz? Eu consigo hoje produzir, sim. Além de mim aqui que produzo de maneira artesanal, existe uma fábrica na República Tcheca que faz palhetas para acordeões, para bandoneon, para outros instrumentos de palhetas livres. Muito bem. A gente vai dar uma paradinha agora para um breve intervalo, tomar a nossa água. E depois eu quero conhecer um pouco mais desses equipamentos, né? Tem até corte a laser aqui. Você vai gostar, eu tenho certeza. Um instante só.